Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Minha saudação à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, que transmitem este nosso programa e que são nossas parceiras da evangelização. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para que as redes sociais possam entender a relevância deste conteúdo e ampliar a divulgação desse conteúdo para mais pessoas interessadas em estudar, meditar, rezar a Palavra de Deus. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento. E a palavra de Deus neste domingo é Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 10, Romanos, capítulo 15, versículo 4 a 9 e Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 12. Na primeira leitura, nós temos Isaías, capítulo 11, 1 a 10, onde o profeta Isaías anuncia a chegada do Messias. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, ou seja, um descendente de Davi, que será cheio do Espírito do Senhor. E aí nós temos os 7 dons, os dons que depois a igreja vai chamar de dons do Espírito Santo. Dirá que este rei não julgará pelas aparências que vê, mas trará justiça aos humildes e uma ordem para os homens pacíficos e trará a paz para o seu povo. E é interessante que sob o seu governo, versículos 6, 7 e 8, situações que são contrárias conviverão pacificamente. Lobo e cordeiro, leopardo, cabrito, bezerro e leão. Uma criança poderá cuidar disso tudo. Vaca e urso, leão e boi, né? A criança brincará com a cobra venenosa. O menino desmamado com a serpente. Ou seja, situações que são humanamente impensáveis de ter uma convivência, sob o governo do Messias, sob o governo daquele rei esperado, essas situações haveriam de se apaziguar, os contrários conseguiriam viver numa espécie de síntese. Ora, eu constantemente tenho dito que o tempo do Advento é um tempo que nos trabalha a virtude teologal da esperança. A esperança é aquilo que nos move, né? E nós temos a esperança de que um dia a humanidade possa viver em paz, a experiência plena da salvação intra-histórica. Temos a esperança da vida eterna, a convivência plena com Deus. Então, este texto nos suscita justamente os sinais da chegada do Messias, né? A chegada do Salvador. Sob o governo do Messias, sob o governo do rei esperado, acontece toda essa experiência de paz, de harmonia entre os contrários, entre as posições que são absolutamente divergentes no mundo, né? Então nós cremos, enquanto cristãos, que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. E nós acreditamos plenamente que, se as pessoas abraçam o Evangelho, vivem a proposta de Jesus, apesar de terem posturas de pensamento, filosofia ou política absolutamente distintas, elas conseguem conviver em paz. Por isso que o salmo responsorial, né, o Salmo 71, que é um salmo também messiânico, um salmo que fala do rei, né, então fala que nos dias em que esse Messias governasse, haveria justiça e paz em todo o mundo. Sobretudo justiça para os mais pobres, sobretudo para os mais necessitados. Depois, a segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4 a 9, vem nos ensinar que Cristo veio salvar toda a humanidade. Então é muito interessante. O povo judeu esperava o Messias para salvar os judeus. Se os pagãos, se aqueles que não fossem judeus quisessem ser salvos, eles deveriam converter-se ao judaísmo para experimentar a salvação. Pois Paulo ensina de modo diverso. Jesus, o Cristo, salva os judeus enquanto judeus, porque obedecem à Torá, obedecem aos preceitos da lei, nasce sob a lei, porque Deus havia prometido que há uma descendência a Abraão e as promessas são para os descendentes de Abraão.
Mas pelo batismo, quem não é judeu, pelo batismo se torna membro do povo de Deus, um membro espiritual do povo de Israel, e pode também usufruir desta salvação prometida, Por isso que se diz no versículo 9 que os pagãos glorificam a Deus por causa de sua misericórdia. Por quê? Porque Cristo deu a sua vida por toda a humanidade, não deu a sua vida somente para judeu, somente para pagão ou para cristão. Cristo deu sua vida por toda a humanidade, e todos aqueles que abraçam a fé, independente de nação, independente de cultura, podem usufruir desta promessa de salvação e de vida plena que foi prometida a Deus aos descendentes de Abraão. Por fim, o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, Mateus capítulo 3, versículo 12, vai nos colocar diante da figura de João Batista. Sempre no tempo do Advento, se coloca João Batista como uma figura a nos instigar, a nos fazer pensar, a nos fazer refletir. Sobretudo, o aspecto da conversão. João Batista pregava a conversão em vista do reino de Deus. Convertei-vos, mudai de vida, mudai de conduta, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Endireitem os caminhos, endireitem as suas estradas, para que o reino de Deus chegue com mais facilidade até vocês. Na minha concepção, eu entendo que a pregação de João Batista ressoa mais ou menos dessa forma. Se nós mudamos de vida, se nós mudamos o nosso comportamento, se nós mudamos o nosso jeito de ser, o reino de Deus chega com mais facilidade até nós. Mas se nós perseveramos numa vida de iniquidade, numa vida de pecado, de violência, o reino de Deus demora mais a chegar até nós. Inclusive, na missa de ontem, da quinta-feira do pequeno, da primeira semana do tempo do Advento, dizia que os nossos pecados retardam a salvação. Então é exatamente isso. O nosso pecado retarda a chegada do reino de Deus. Por isso que João Batista aqui neste evangelho, ele vai chamar a atenção de todos aqueles que buscavam o seu batismo, mas que não queriam verdadeiramente mudar de vida. E chama-lhes a atenção para que eles possam mudar a sua conduta. Então, que esse tempo do Advento possa favorecer a nossa conversão, nossa mudança de vida, que os paradigmas errados de nossa vida possam ser mudados, que a gente, de fato, possa viver uma vida pautada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois vivendo desta forma, o reinado de Deus, a salvação, se aproxima de cada um de nós com mais rapidez, com mais facilidade. Então, peçamos ao Senhor, nesse primeiro domingo do tempo do Advento, que de fato a gente possa converter-se, viver e praticar o Evangelho, a fim de que esse reinado de paz instaurado sobre Jesus, o Messias, o Salvador esperado, possa ser experimentado na nossa vida, possa ser de fato experimentado na nossa história, e saibamos que Cristo, por amor, deu sua vida ao Pai para salvar a toda a humanidade, e que a gente possa ser grato a Deus por esta salvação. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Gostou desse conteúdo? Então, curta o canal, compartilhe o canal, faça sua inscrição, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.